dos nossos apoiadores, participantes, junto com o Instituto Farmer Brasil, e ainda está com o sistema de resumos aberto. Para quem está no sistema do Zoom, na sala do Zoom, não precisa colocar o seu nome, porque o próprio Zoom captura automaticamente
de realmente de movimentar um pouco a distância, a vida das pessoas que estão dando tanto duro para poder fazer acontecer essa educação remota nesse momento drástico que a gente vive, nesse momento difícil e que, na minha impressão, os professores precisam de muito apoio, porque a gente está levando cacetada de vários lados, né, com bastante insegurança das coisas, e é um bom momento para a gente se fortalecer como grupo, como pessoas, como comunidade de prática, como pessoas que têm um interesse comum. Então, hoje, respeitando um pouquinho mais quem está no horário, temos mais de 300 pessoas. Vamos iniciar a transmissão agora. Então, hoje é a terceira atividade dessa nossa série de webinários sobre educação nas profissões da saúde, em ciências da saúde. Então, é um momento que nós procuramos envolver os professores, quem está ligado à educação das profissões da área da saúde. E hoje, na nossa terceira atividade, né, de um total de 19 atividades, que acontecem todas as terças e quintas, de maio a julho, final de julho, das 19 às 20h30, aqui pelo Zoom e pelo YouTube, e com certificado ao final, a gente vai contar a presença. Então, eu peço para quem está no YouTube, para colocar o seu nome completo, para depois a gente manualmente capturar as informações, pedir e informar que quem assiste pelo YouTube, como o sistema do Zoom, que está controlando a presença e tudo mais, ele não vê que a pessoa assistiu pelo YouTube, então ele manda um e-mail falando que a pessoa não esteve presente, mas não se importem com isso. Se você colocou seu nome ali no YouTube, é um prazer tê-los todos aqui, né? Então, hoje, então, como é que nós vamos fazer? A dinâmica continua sendo a mesma, as pessoas não têm o direito de mostrar o seu vídeo, porque isso aqui é um webinário, e o som está desligado. À medida que a pessoa levante a mão na sala do Zoom ou faça a pergunta, e aí eu também já agradeço a Valéria que está comigo aqui, né, nos nossos estúdios, diretamente de Nova Lima, Minas Gerais, vai pegar as perguntas do YouTube e a gente vai fazer a moderação aqui, junto com quem está na sala do Zoom. Então, na hora que a professora Ieda terminar a sua apresentação, eu vou controlando quem está com a mão levantada, vamos abrindo a possibilidade da pessoa falar, e a pessoa daí liga o seu microfone e fala. Enquanto isso, então, só peço para se inscrever. E onde é que está a mãozinha? Onde é que eu levanto a mãozinha na sala do Zoom? Eu levanto a mãozinha na parte de baixo dos participantes. Então, eu tenho que clicar ali nos participantes e na parte de baixo está a opção de levantar a mão. Podem ir testando enquanto isso. Na hora que a gente for começar as perguntas, a gente vai ligar a opção vai começar a prestar atenção na questão das mãos. Então, a apresentação de hoje é a professora doutora Ieda Aleluia, da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e da Universidade Estadual da Bahia, ambos do curso de Medicina, que vai falar sobre a realização de trabalhos em pequenos grupos no Zoom. E na próxima terça-feira nós teremos com o Microsoft Teams, com o professor Mário Cesaretti. Então, professor Ieda, é um prazer recebê-la gentilmente aqui, e esperamos todos que você nos entretenha de forma fantástica, como você sempre faz. Vamos lá? Vamos lá. Boa noite a todos, a todas, né? Vamos, não sei se eu vou entreter de uma maneira tão fantástica assim, bondade de Paulo, mas a gente vai tentar, né? Então, eu vou compartilhar aqui essa tela, né? E
para a gente ver isso aqui. Então, vamos lá. O tema, né, realizando o trabalho em pequenos grupos no Zoom, na verdade, eu fiz uma pequena distribuição aqui, vamos ver se ele está passando, tá? Porque estava, Paulo, ele não está, não estou Não, passando. Ieda, você tem que ir na sua tela de Ah, apresentação. tá, Dá um Alt Tab. então, dá um Alt Tab? Isso, um Alt Tab, você sai do Zoom e vai na sua tela de apresentação, daí você passa. Tá bom, eu vou tentar, né? Se você está dizendo. Então, deixa eu voltar de novo isso aqui para poder ver como é que eu faço. E aí agora ficou complexo. Não, é o seguinte, você põe a Ah, apresentação, sim. compartilha a sua tela. E vou aqui no E você sai do Zoom, minimiza o Zoom e vai certo. na sua tela de apresentação. Você ainda não está compartilhando a sua tela. Não estou. Então, espera aí que eu vou fazer isso. Ok, vamos lá. Deixa eu compartilhar. Ele é um pouquinho diferente Ele fica. no geral. Tá? Então, ok, aqui. Isso. E a gente vai. Então, assim, até pouco tempo atrás, nossos trabalhos com pequenos grupos eram dessa forma, né? Inclusive, esse foi de uma lembrança muito boa, né, da LAG lá na Baiana, e por acaso eu achei essa foto, né, com o Paulo aqui. E hoje nós estamos nos deparando com essa realidade, tá? Trabalhar com plataformas digitais à distância, no caso o Zoom, que foi inclusive a plataforma que a Baiana escolheu para trabalhar. Então hoje, né, essa conversa, eu dividi assim em 3 momentos para a gente ir trabalhando cada um deles e depois a gente conversa. Então, primeiro, assim, conceitos, né, definição de grupo, a escolha de trabalhar em pequenos grupos, o porquê, os pilares norteadores do processo, do nosso processo, como é que a gente fez isso usando o Blueprint, e daí eu vou contar a experiência da gente na semiologia médica, que é o lugar onde eu estou mais, assim, presente, né? Apesar de estar em vários momentos e ter acompanhado todo o processo, especialmente porque eu faço parte do programa de desenvolvimento docente da escola. Mas eu vou contar essa historinha da gente, da semiologia. Então, em primeiro lugar, né, a gente tem que parar para pensar, mesmo que a gente não esteja em um ambiente virtual, mas a gente num ambiente real, né, do dia a dia, do presencial. O que a gente define como pequeno grupo? Eu acho que isso é uma coisa importante a gente pensar. Qual a justificativa para trabalhar em pequenos grupos? Então, assim, eu vou sempre trabalhar em pequenos grupos, trabalhar em pequenos grupos é a melhor forma. Qual a possibilidade real para trabalhar em pequenos grupos? Porque, às vezes, eu quero muito trabalhar num pequeno grupo, mas eu não tenho uma estrutura, uma possibilidade de trazer isso para a minha vida real do dia a dia. Então, acho que essas 3 perguntas são muito importantes para a gente estar se fazendo, né? Então, como diria Manuel Costa, né, a aprendizagem ela é potenciada através da interação entre estudantes e destes com os professores designados, tutores ou facilitadores. E a gente, com esse trabalho em pequenos grupos, ainda temos o potencial, a possibilidade de explorar uma complementaridade, diversidade de atitudes e experiências dos participantes. Então, para trabalhar com pequenos grupos, a gente tem um campo muito forte, muito rico, para abordar a dimensão social, a criatividade e a reflexão e a tomada de decisões no processo de ensino-aprendizagem. E isso, na saúde, é fundamental. Então, por isso, essa é uma das razões de que a gente gosta tanto, né, de trabalhar com pequenos grupos, porque a gente acaba
pensando muito nessa modalidade de trabalho no processo de ensino-aprendizagem. Outra coisa que a gente pode pensar também é grupo e equipe, né? O que é grupo, o que é equipe? Grupo, pessoas trabalhando juntas com um objetivo comum, perfeito. Mas quando eu falo em equipe, é como se fosse um passo a mais, é um amadurecimento do grupo. Então, esse grupo ele passa a ter a consciência do trabalho de cada um e do ganho coletivo. Então, não são apenas pessoas trabalhando juntas, mas pessoas trabalhando juntas com um objetivo comum e fazendo de uma forma consciente e colaborativa para que todo o coletivo ganhe com esse aprendizado. Então, assim, pontos importantes, talvez, a gente tenha que levar em conta, né? O papel do professor, tutor como mediador. Então, num trabalho com pequeno grupo, o tutor, né, ele tem uma importância muito grande na postura que ele adota. Então, se eu tenho um professor, tutor, que sabe exatamente como fazer o trabalho com pequeno grupo, ele vai mediar, facilitar, né, o processo dos estudantes. Uma outra coisa que é importante também e que é muito favorecida, né, quando a gente trabalha com um pequeno grupo, é a gestão de conflitos, porque os conflitos vão aparecer de uma forma muito mais visível, né, muito mais intensa às vezes. Então, o tutor, ele também tem esse papel de identificar e de fazer essa gestão. E a outra coisa que é importantíssima quando a gente trabalha com grandes grupos, mas com pequenos grupos isso fica ainda mais evidente, é a necessidade e a qualidade do feedback que é dado. Então, o feedback é algo que é extremamente importante e necessário quando a gente trabalha com pequenos grupos. Então, isso, para a gente trabalhar essa primeira parte, né, de conceitos, a gente vê que ainda Costa traz para a gente que existência de mecanismos partilhados de interação virtual, tá, são importantes. Então, assim, quando a gente pensa em trabalhar com pequenos grupos, isso em 2014 ele já colocava, não é necessário ocupar o mesmo espaço físico para trocar ideias ou materiais. Então, assim, a gente pode tirar partido dos recursos virtuais. E nesse momento agora, onde a gente foi pego, né, tendo que pensar novas estratégias, pensar novas formas de fazer o que a gente sabia fazer, estava preparado para fazer, trabalhar com o virtual, trabalhar com a educação digital, virou uma necessidade premente, né? E a gente, diante disso, teve que se adaptar. E aí é que entram as perguntas, às vezes, como fazer isso? Então, como eu fazia tão bem, ou como eu tentava fazer tão bem no presencial, como é que eu posso fazer isso agora no virtual? Em que várias situações, várias dificuldades podem aparecer, desde a facilidade de ter um computador, uma rede de internet que seja potente, que seja eficaz, até o professor saber mexer com isso, né, estar confortável, e os alunos também entrarem nesse movimento, né, de estar nesse momento num ambiente virtual de aprendizagem. Então a gente pensou, né, então quando aconteceu o processo da pandemia, a escola baiana, ela fez algumas, né, tomou algumas medidas, pensando exatamente em como a gente iria se preparar para esse momento. Então nós antecipamos as férias, né, dos alunos, e nesse momento nós passamos a trabalhar intensamente com o corpo docente. E aí, é o que eu chamo de pilares, caminhos, né, a gente começou a identificar onde, né, onde a gente iria aplicar essa metodologia
de educação com a educação digital, por que a gente teria que fazer isso, que já estava lá, e como, né? Como é que eu iria agora me apropriar dessa ferramenta para fazer um bom uso dela. Então, a gente optou por trabalhar com Blueprint, que é uma ferramenta muito interessante, muito rica. E dentro desse Blueprint, nós trabalhamos o quê? Competências, né? Quais eram as competências de cada módulo, de cada componente curricular que eu queria, que eu precisava atingir para os alunos, né, saírem aptos. Diante dessa competência, qual a melhor metodologia para atingir essas competências? E, na mesma linha, qual a avaliação? Porque, assim, recentemente eu estava lendo, né, uma frase, essas frases que a gente vê por aí, mas que de Einstein, que dizia assim, loucura não é assim, você não é louco porque você faz, você é louco às vezes porque você não sabe como vai fazer, o que você vai fazer, né? Basicamente era meio isso. Então a loucura não era a gente não ir para a educação digital, a loucura era a gente ir de qualquer jeito, sem saber exatamente o que estava fazendo. Então a gente aproveitou esse momento, né, com uma base muito forte do desenvolvimento docente e fomos nos preparando e trazendo esses professores para fazer uma discussão coletiva, né, do que era necessário. E aí a experiência, né, a nossa experiência nesse contexto digital foi essa, com o Blueprint, né, que nós montamos, nós fizemos a identificação de competências. Inicialmente, o que já tinha sido feito? Porque nós já tínhamos feito quase um terço do semestre, né? O que faltava e o que poderia ser feito na educação digital. Isso tudo no processo de reflexão e de adaptação de processos, né, para que a gente pudesse ter uma ideia muito clara. A metodologia, então, a gente, dentro do Blueprint, a gente colocou que oportunidades de educação digital eu tenho entre web portfólio, entre aulas telepresenciais, entre videoaulas, entre utilização de estudos dirigidos no ambiente virtual de aprendizagem, correlacionando com a competência a ser atingida. Então, assim, que competência cognitiva, né, de conhecimento, uma competência habilidade, uma competência atitude, né? Então, passamos a pensar nesse processo. E, consequentemente, não esquecer da avaliação. Então, assim, que estratégia de avaliação digital eu iria adotar para poder avaliar a competência que foi trabalhada na metodologia? E com isso a gente foi andando, né? Junto com o desenvolvimento docente com o PROID, que a gente criou, né, digamos assim, 2 eixos. Um eixo geral, que seria o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem para os professores, onde nós temos um espaço de troca e de reflexão, e um específico. Então, foram criados grupos de trabalho por semestres e por módulo curricular, para que a gente pudesse, então, estar vendo quais são as necessidades específicas de cada grupo. E isso fez com que uma comunidade de práticas muito potente, muito forte, fosse criada, com acolhimento e com segurança, porque eu acho que isso é muito, muito importante. Porque se o professor ele entende, se ele vive, se ele se apropria disso, ele vai ter a tranquilidade, o acolhimento e a segurança para trabalhar também com o aluno, né? E aí vem a nossa experiência, né, da semiologia. Então, a gente identificou realmente as competências relacionadas a conhecimentos, a habilidades e atitudes. Eu trouxe a semiologia, primeiro porque é a minha área, né, é a minha praia. Segundo, porque é uma coisa muito difícil, porque quando a gente pensa em educação digital, né, à distância, como é que a gente ensina a semiologia? É muito complicado, realmente, né? Mas o que a gente se propõe aqui não é fazer, não é ensinar o aluno
a fazer exame físico à distância, não é isso. Lembra que a gente trabalhou exatamente com as competências identificadas, então, nós focamos muito nos conhecimentos e nas habilidades mais cognitivas e nas atitudes que podem ser trabalhadas a nível de muito do como fazer, como agir, como pensar, tá? E estruturamos basicamente em 2 eixos o módulo de semiologia médica. Um eixo teórico, que basicamente nós usamos aulas telepresenciais, são grupos de até 37 estudantes, né? Então, que eles têm aulas interativas com os professores. E o bloco, né, o eixo teórico-prático, em que nós temos realmente pequenos grupos. São grupos de 5, 10 e 15 estudantes, dependendo da atividade que vai ser desenvolvida com eles. E é aí que entrou o Zoom, tá? Então, assim, a gente hoje usa na tutoria, que a gente chama de tutoria, não é PBL, tá? A tutoria que a gente chama é o professor tutor, aquele professor que acompanha durante o semestre esse desenvolvimento de raciocínio clínico, de tomada de decisão, né, de conhecimento. O ambiente virtual de aprendizagem, que foi assim, que é um ponto que a gente usa a plataforma Moodle, importante para desenvolver atividades, colocar material, colocar as videoaulas, né, e fazer uma interação assíncrona com os alunos, e a simulação que nós fazíamos, né, com atores no laboratório de habilidades, nós modificamos, nós não estamos fazendo a simulação como uma técnica de como ator, mas a gente aproveitou o momento para transformar isso num eixo quase de profissionalismo, né? Então, nós modificamos, nós trabalhamos com vídeos, com pedaços de filmes, com situações em que nós fazemos rodas de conversa para trabalhar um pouco cognitivo, mas também para trabalhar a análise crítica e reflexiva de determinadas situações clínicas, né, que podem ser discutidas nesses grupos. Então, a tutoria a gente faz exatamente no Zoom, né, uma discussão de casos clínicos. O que a gente fez? A gente preparou casos, são 14 casos, né, os professores de prática que ainda estão em hospital, a gente recuperou isso e preparamos uma versão aluno que fica no AVA, e eles têm que preparar, eles têm uma semana para preparar com as orientações, então ela é muito voltada para o raciocínio clínico, para a identificação de lacunas da anamnese, então, assim, para fazer uma análise crítica daquela anamnese e fazer também o que já era feito no presencial, uma lista de problemas e trabalhar a fisiopatologia daqui, tá? E aí ele tem um momento de discussão no Zoom com o tutor. E a gente optou por fazer uma discussão dividida em 2 tempos, tá? Nós temos 40 minutos no primeiro momento de encontro, de início de discussão, nós paramos com 40 minutos, damos um intervalo de 10 minutos no máximo, até para dar uma pausa, levantar, né? Volta e continua a discussão. E nisso a gente pode, em geral, a gente usa esses 80 minutos, 10, então dá 1h30, e às vezes, se for necessário, a gente usa mais um tempinho para fazer isso, tá? Eu estou vendo que tem um monte de gente, assim, levantando a mãozinha, eu não vou conseguir ver as perguntas aqui agora, mas assim que a gente terminar, Paulo vai fazer essa mediação, vai passar para mim essas coisas, a gente vai conversando, tá bom? Então, essa ficou muito na tutoria. E a gente tem feito um acompanhamento regular com os alunos para saber como isso está sendo para eles, né? Com os professores também, óbvio, para a gente poder ver quais são as dificuldades, quais são os ajustes, e com os alunos. E tem sido muito interessante, porque todo mundo começou um pouco assim, estranhando, né? Porque não é o hábito, nós estamos tendo que adaptar as nossas rotinas para tudo,
né, nesse momento, mas hoje o que os alunos falam é que eles têm tido um ganho, né, de discussão e que os professores eles não se sentiram em momento nenhum afastados, né, dos professores nem da atenção que eles tinham antes. Então isso tem sido muito positivo para a gente. E os professores têm achado também que as discussões têm se dado de uma forma muito rica e que os alunos estão realmente participando. O que a gente chama aqui do AVA, que é o ambiente virtual de aprendizado, né, está relacionado com as aulas teóricas e com as práticas. Então, nas aulas teóricas, nós temos um caso índice, que é o assunto daquela semana, que tem, então, um caso e um estudo dirigido no AVA, que esses meninos, eles já faziam isso, tá? Então, o que acontece, qual é a diferença agora? Eles fazem a discussão desse caso com o professor no Zoom. Gente, licença aqui, tá? Está chovendo muito aqui em Salvador. Então, e aí, nessa discussão com o professor de prática, eles conseguem tirar algumas dúvidas desse estudo dirigido, né, ver um pouco do caso, e eles vão para a teórica. E lá eles trabalham, eles aprofundam no assunto em si. Então, por exemplo, caso é de tromboembolismo pulmonar, tá? Então, eles discutem o estudo dirigido com o professor de prática, que eles já responderam, que tem um feedback, tem um acompanhamento. Então, assim, tudo isso é pontuado, essa é uma avaliação formativa, acompanhando de perto o desenvolvimento do aluno. E na simulação, a gente trabalha com os vídeos, com videoaulas, mini-testes, tá? E isso tudo é recuperado em uma roda de conversa com o professor no telepresencial, no Zoom. E aí, assim, a tutoria. Nós trabalhamos com 10 alunos, né? O AVA, essa discussão de estudo dirigido, é com 5 alunos e o seu professor. E na simulação, nós temos turmas de 10 a 15 alunos, né? Por conta da distribuição. Isso tudo fez, assim, trouxe um envolvimento docente muito grande no processo. A gente tem usado muito a aula invertida, e aí trabalhando a recuperação depois, né, do trabalho no Zoom, e o acompanhamento de perto e a redefinição das atividades que antes eram feitas. Então, a gente adaptou o que era possível, identificamos quais vão ser as lacunas para serem trabalhadas no próximo momento, quando essa pandemia acabar e a gente puder voltar para os campos de prática progressivamente. Eu não sei como é que isso vai acontecer ainda, a gente não sabe, mas nós já estamos preparando exatamente para não deixar essa lacuna da prática, né, que é tão importante. Eu acho que é isso, acho que agora a gente pode conversar, né, sobre... Acho que tem muitas coisas que a gente pode ir falando e vocês, né, tirando as dúvidas, e se eu puder ajudar a tirar, estamos aqui. Então, vamos lá, podemos fazer isso. Eu vou abrir o microfone de 3 pessoas, a gente fala o pessoal do Zoom, daí eu ponho para a Valéria fazer quando tiver lá no YouTube. Então, a Juliana está com o microfone aberto, tá com a possibilidade de abrir o microfone, o Aguinaldo e Jucimar. Certo. Ok. E Marta também, já abri Marta Prado. Tá bom. Então, agora, Juliana, Aguinaldo, Jucimar e Marta, vocês podem abrir o seu microfone e fazer perguntas. Posso começar? Vai falar primeiro. Posso Vocês ser, então? decidem. As damas primeiro, vai, Marta. É isso que eu ia dizer, ladies first, né? Vamos lá, damas primeiro. Tá. Oi, Eda, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber, você falou que não tem nada a ver com a ABP, né? Que é a metodologia ativa. Isso, né? Eu não entendi direito. Qual é a diferença com a aprendizado baseado na prática, né? Que é o ABP?
Então, assim, a gente hoje, né, a gente trabalhava antes, assim, com a prática, porque os meninos estavam também no campo de prática, né? Hoje a gente teve que retransformar isso, e os casos são reais, mas não foram eles que colheram. E quando a gente trabalhava na tutoria com eles, o que a gente chama de tutoria, que não é PBL, porque não tem essa coisa, eles traziam os casos que eles próprios tinham colhido no hospital, né? Que a CM1, a semiologia médica, eles têm no hospital. A semiologia 2 é em ambulatório, e a bases é mais em laboratório. Então, eles traziam esses casos que eles colhiam, que eles examinavam o paciente, eles preparavam em casa e levavam para o tutor, e aí eles eram trabalhados assim. Então, o que a gente fez foi, logo que a gente voltou, ainda tinham alguns casos que eles tinham feito ainda e que não tinham sido vistos ainda pelos tutores, então eles, nas 2 primeiras semanas, eles trabalharam esses casos, e agora eles começaram a fazer os casos que os professores aqui trouxeram. Tá? Então, isso é dentro das competências que nós identificamos que a gente poderia trabalhar, está nas competências, tanto de conhecimento, né, cognitivo, quanto de habilidade de fazer o raciocínio clínico, né, de pensar e fazer, escrever e identificar. Então, a gente está trabalhando nesse aspecto com a tutoria. Tá, então, o que mudou é que eles não colhem, então, na prática, o caso clínico, por isso que não é baseado na prática, porque são os professores que trazem o caso para eles. Exatamente, essa é a lacuna identificada que vai ter que a gente resgatar, porque o que acontece, assim, quem não conhece, assim, a baiana, né, então, na semiologia médica 1, que é no 5º semestre, eles já vieram do 3º e do 4º semestre, onde eles têm introdução à semiologia, mais a nível ambulatorial e muito de treinamento interpares, né? E de laboratório de habilidades. E aí, no 5º semestre, eles vão para o hospital. Então, eles têm um cenário hospitalar. E no 6º semestre, que é a semiologia 2, eles estão no ambulatório. E aí, eles estão em contato direto com o paciente, eles fazem e tal. Então, como a gente não tem condição de fazer isso agora, então a opção foi, vamos trabalhar a competência que é possível ser trabalhada. E aí, o melhor momento foi esse, a melhor forma que a gente encontrou foi essa também, né? Tá bom, obrigada. Muito obrigada. Deixa eu fazer só mais uma perguntinha. Ficou essa lacuna, você acha que essa a prática vai ter que ser feita no momento depois que passar essa pandemia, Sim. então, para eles, Sim. né? Vai ficar exato. um ano a mais, por exemplo, não sei, eles vão ter que ficar. E a gente vai rediluir, a gente vai rediluir, a gente vai ter que, a gente já está monitorando isso, né, vendo onde é possível fazer digamos assim, a realocação dessas atividades através dos semestres e de uma forma também um pouco mais intensiva, talvez, no início do próximo semestre, para que a gente possa... Eu acho que a gente hoje trabalha muito, na verdade, o que a gente optou foi trabalhar muito com o como fazer, tá? Então, assim, trabalhar o raciocínio, trabalhar a reflexão crítica, trabalhar o processo e, infelizmente, que era feito de uma forma simultânea, concomitante, né? A gente fazia isso e fazia a prática. Infelizmente, né, o coronavírus não deixa que a gente faça isso com segurança. Tá ótimo, muito obrigada, Ieda. Nada. Agnaldo, Juliana. Posso fazer agora, então, minha questão? Pode. Vamos deixar outra... Pode. Acho que você é um cavalheiro, pode. Bom, deixa então vou fazer. Eu gostaria de parabenizá-la pela apresentação. É muito interessante. Uma coisa que me chama a atenção foi como vocês não improvisaram, vocês pensaram a crise. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Diante de uma crise, parar e ver as estratégias mais cabíveis, mais adequadas, sem dúvida nenhuma, é motivo de celebração. A minha questão
eu vejo que essa atividade, eu entendo que foi uma estratégia utilizada para tentar lidar com uma situação imposta pelo coronavírus. Isso. Mas eu gostaria de perguntar para você se essa estratégia pode trazer algum legado para o futuro, ou seja, nessas semanas que vocês implementaram essa estratégia, na opinião sua, tem como você aproveitar esses ganhos, uma estratégia semelhante, alguma coisa, para maximizar, melhorar o trabalho da sua disciplina no futuro, quando tudo, se Deus quiser, voltar ao normal e a gente puder se encontrar? Ou seja, essas estratégias, elas podem vir a ser complementares ao trabalho presencial? Podem. Assim, quando você faz uma discussão clínica, né, independe se você está... Óbvio que quando a gente está ao vivo e a cores junto com os meninos é muito melhor, claro, e eu sou uma pessoa que gosto de estar presente, né, assim como os professores da SEMIO, e é o que a gente está acostumada, como a gente foi criado, digamos assim, mas o que a gente vem fazendo é trabalhar a cognição também, né? E trabalhar a habilidade de pensar. Então, e de como registrar. Então, eu acho que são coisas que, quando eles forem para a prática, eles vão estar preparados para a aplicação, tá? E a gente pode continuar a usar isso de uma forma talvez não o tempo inteiro, mas é uma opção que existe, né, que pode ser utilizada sim, mas com essas ressalvas. Ou seja, eu tenho que definir muito bem qual é a competência que eu quero trabalhar, para ver se a metodologia que eu vou usar, ela é adequada, né? Nesse caso, dá, né? Mas, por exemplo, a gente está em paralelo fazendo todo o acompanhamento de quais são as competências, óbvio, que vão ficar em estado, né, de suspensão para serem recuperadas durante o presencial, quando a gente, se Deus quiser, como você colocou, voltar ao normal, ou pelo menos a um novo normal. Desculpa só fazer uma intervenção breve aqui. O que eu penso que uma coisa muito interessante de estratégias desse tipo é você, durante o desenvolvimento de uma atividade presencial, no desenvolvimento de uma disciplina presencial, você ter possibilidade de se tornar mais próximo, no sentido assim, de reduzir os tempos, né? De repente, criar microespaços em que o estudante pode acessá-la para tirar dúvidas que ele encontra na prática. Eu acho que poderia ser interessante, né? Muito. Por exemplo, essa coisa que os professores de prática, imagine, os professores que estão no hospital, de repente fica assim, sim, eu vou fazer o quê? Cadê meus alunos? Cadê os meninos que não vêm para cá? Eles entraram nessa coisa do acompanhamento e a gente fortalece também lacunas que, às vezes, quando você está no presencial, você deixa um pouquinho, né? Isso a gente consegue fortalecer o acompanhamento desses estudos dirigidos, de como eles estão evoluindo também, e não ficar só pensando na prova, né? A prova. Não, a gente fortalece também a avaliação formativa, o acompanhamento, o feedback mais próximo, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente consegue, sim, manter e fortalecer. Juliana, você tem interesse em falar? Estou abrindo a possibilidade do Leonardo, então, e depois a gente passa para... vai. Pode ir, Leonardo, depois a gente passa para o YouTube. Valeu, Paulo, muito obrigado. Obrigado, Iela. Muito interessante essa condição que vocês tiveram de, assim, a agilidade que vocês tiveram para repensar, né, no PPC de vocês, na verdade, nas mudanças necessárias para aplicar um concentrado de teoria e discussão nesse momento, vai concentrar a prática do posteriormente. Não é isso? Uhum. Nós estamos aqui em catalão, uma começando agora nos cursos de medicina, ainda estruturando
E uma grande preocupação, uma pressão nossa é o PPC. Como que a gente modifica isso se não está previsto no PPC? Se isso não tem uma previsão, eu vou mudar isso depois na frente, eu vou justificar isso apenas. Como é que eu vou me posicionar com relação a isso diante do MEC, diante da CAMEM que vai me visitar? E, assim, como é que assim, vocês pensaram na prática, né? Quer dizer, a prática vai ser uma prática também mais... Ou se vocês pensaram nessa prática já, né? Vai ser uma prática mais concentrada, vai ser uma sequência só de práticas. Como é que vocês estão pensando em estruturar isso aí, Iela, por favor? Então, eu faço parte do NDE da escola, né? Tanto da UNEB quanto da Havaiana. Então, assim, o que a gente tem discutido muito em relação a isso é prática vai ter que ser reposta independente, né? Não pode ter essa lacuna na formação do estudante. Então, assim, ou a gente vai, e isso é o que a gente ainda está em discussão, né? Ou a gente vai começar mais cedo o semestre com prática e diluindo e interferindo nos próximos semestres. Então, assim, eu não acho que seja uma resposta que a gente possa dar agora, né? Que a gente resolva no segundo semestre. Não. Aí eu concentro, faço 2 semanas concentradas e está dado que eles perderam no semestre inteiro. De jeito nenhum. A ideia da gente é que a gente possa, claro, fazer um resgate mais intensivo no início, diluir, rever, inclusive, como é que a gente vai ficar com as práticas nos próximos semestres, né? E estender um pouco mais tempo. Então, assim, são várias possibilidades que a gente tem, que a gente está discutindo, mas sempre com a ideia, com o pensamento muito claro de que não dá para deixar isso aberto, tá? Que o que a gente está fazendo é uma coisa emergencial, nós não somos um curso à distância, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito clara, que a gente se adaptou a um momento que é importante, que é necessário, mas que a gente não abre mão do que a gente fazia antes, né? Então, quando voltar, e isso a gente está, é algo que faz parte das nossas pautas, e junto também com os meninos, com os estudantes, né, que isso vai ser reposto agora. Como exatamente é que ainda a gente está vendo as possibilidades mesmo. Essa questão do PPC, vocês discutiram isso? Quer dizer, vocês estão mudando, né, o que estava previsto, né? Isso, que é emergencial, né? Então, assim, vai ter que fazer revisão de PPC para poder rever o que é que pode ser, onde é que pode ser mexido, isso é uma situação que a gente não tem controle ainda, né? E nem vai ter, porque, enfim, mas é algo que você, eu, qualquer outra pessoa aqui, da gente aqui, a gente vai ter que rever mesmo. E como um PPC, como um currículo, ele é vivo, ele evolui, ele muda, e a gente vai mudando junto. Gente, eu tenho uma comparecência aqui. É minha gata, tá? Ela está assistindo também. Ieda, só para aproveitar, nós do Grupo AFIA, nas nossas 14 escolas, a gente aprovou um regime especial de aprendizagem remota para essa época de pandemia, foi aprovado no colegiado, no NDE, no colegiado e no Conselho Superior da unidade, para que possa dar suporte para isso que o Leonardo está pedindo. Eu vou passar a palavra para... E é o que a gente tem feito, né? Porque essa decisão foi uma decisão tomada pelo NDE, mas com a reitoria. Então, assim, não é algo que a gente mexeu porque... Não, tem uma consolidação e tem todo um acompanhamento da pró-reitoria, né, enfim, de todas as instâncias institucionais. Isso. A gente tem algumas perguntas que estão sendo feitas pelo chat aqui do Zoom, eu estou anotando. Depois eu vou a Valéria vai fazer agora as do YouTube e ainda tem mais 9 pessoas com a mão levantada. Então,
Então, Valéria, com você. Eu vi aqui. Oi, Ieda. Oi. As perguntas são as seguintes: em que momento ocorreu o início das aulas com essas estratégias que você descreveu e como se dará o processo avaliativo? Uhum. E se você não acha que a falta de experiência na prática prejudica os alunos? E como se deu o apoio da universidade em recursos materiais aos estudantes que não tivessem o acesso? E como foi o apoio aos docentes nesse trabalho de qualificação? Pronto, perfeito. Vamos lá. Em relação à avaliação, né? Em relação à avaliação, nós estamos fortalecendo a avaliação formativa, tá? Nós estamos fazendo avaliação no ambiente virtual, e, como eu disse, assim, a depender nós estamos num momento da escola, né, da instituição, nós já estávamos revendo todo o processo de avaliação, né? Então, nós estamos, assim, tentando fazer uma avaliação programática, uma avaliação que seja mais ampla e que contemple mais e que trabalhe com as competências. Então, foi muito, digamos assim, propício esse momento em que a gente possa repensar também e rever os processos de avaliação que já vinham sendo, né, progressivamente revistos. Então, nós fazemos assim, no AVA, né, nós fazemos tanto avaliações síncronas, tá? Todos ao mesmo tempo fazendo, tem uma prova no online feita para isso, como eles têm também atividades que já eram feitas anteriormente, mas que a gente modificou um pouco. Então, eles têm discussão de caso, eles têm mini-testes, eles têm estudos dirigidos, eles têm análises fílmicas. Então, a depender da competência que está sendo trabalhada, como a gente vai avaliar essa competência. Então, a gente está fazendo o ajuste, né? E a gente já teve a primeira prova na SEMIL, quando aconteceu, sim, a gente voltou dia 23 de abril, tá? Então, a gente teve a gente antecipou inicialmente o que a gente chama de semana de recesso na faculdade, e depois teve o mês de férias deles adiantado. E nesse período, né, e aí eu vou respondendo um pouco a segunda pergunta, nesse período a instituição se mobilizou para ver quais eram as necessidades, tanto de estrutura física que eu falo, assim, do CEDET, que é o nosso Centro de Tecnologias Educacionais, do NTI, que é o de Tecnologia e Informática. Então, assim, o que é que haveria necessidade de ampliar, de reforçar, e, em paralelo a isso, o Programa de Desenvolvimento Docente foi também vendo quais seriam as necessidades dos professores, onde é que eles precisariam mais, e fomos fazendo. Como eu coloquei ali, 2 eixos, um geral, então, com várias atividades a nível que todos os professores iriam precisar, e os específicos por grupo, tá? Então, por exemplo, o 5º semestre tem necessidades diferentes do 3º, né? E que são diferentes do 8º. Estrutura, atividades, competências, tudo. Então, a gente montou o que fosse necessário e foi um suporte muito grande, tá? A gente trabalhou intensamente, então, com os professores, por exemplo, do 5º, a gente trabalhou o Zoom, simulando as aulas que eles iriam dar com os alunos, tá? Então, entrava como aluno, mexia como aluno, depois um dos professores assumia como professor, partilhar tela, enfim, vivenciar um pouco o que eles iriam vivenciar com os alunos. E isso foi, assim, um mês extremamente intenso de trabalho, muito sério, muito duro, né? Porque para a gente chegar no dia 23 de abril, voltando com eles, e com cuidado também. A primeira semana foi uma semana de revisão, de acolhimento, de explicação, de orientação, né? Nós não entramos logo
no assunto, naquela correria, não, foi uma semana de adaptação, de escuta também deles, né, para que a gente fosse progressivamente. Nenhuma prova, nenhuma avaliação foi feita nesses primeiros dias, nessa primeira semana, a gente optou por deixar, pelo menos nas 2 primeiras semanas até, nós optamos por fazermos as avaliações a posteriori. Então, por exemplo, a primeira que eles iriam fazer antes da pandemia, né, a gente parou antes, então eles fizeram agora, dia 9 de maio. Então, foi bem, foi tranquilo, eles não tiveram dificuldades, né, e a gente está tentando, para o que for possível, a gente ajudar ao aluno também. Então, eles têm um suporte, tanto que já existe isso na escola, né? A gente tem o NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao estudante e ao professor também, então, além da parte tecnológica, né? E o próprio SEDET, ele dá suporte também aos meninos. Então, assim, existe uma rede, né, de cuidado e atenciosa para tentar. Agora, não é tudo 100%, né? Às vezes tem alguma coisa aqui, outra lá, mas o que importa é que a gente está atento, né? E que, por exemplo, não consegui fazer a prova, porque minha internet nesse dia caiu, tá? Ok, vai ser uma segunda chamada, a gente vai ver, a gente vai organizar, e de uma forma que não tenha também um ônus para o aluno. Ótimo. Mas respondi tudo, né? Acho que sim. Eu já abri o microfone para o Denis, para a Liliana Barros e para a Ana Lúcia Ferreira, que façam as três falas, daí a Ieda responde os 3. Acho que a gente dá mais chance para outras pessoas, porque tem 9 inscritos aqui. Tá. Você já respondeu uma pergunta da Rita e da Rosana sobre avaliação, e Pronto. tem uma pergunta sobre o que é o blueprint que você fez. Então, vamos lá. Tá. Denis, consegue abrir o seu microfone? Denis Sugita. Tá ouvindo? Estou. Agora estou. Tá. Mas cortou. Particularmente, fiquei com um pouco excelente. 3 perguntas pontuais. Primeiro, foi citado simulação. Sim, simulação. Trabalhando com... E O Denis está muito cortado, mas... Peraí. Não. Eu vou... Caso um estudante está um vídeo de uma manobra, dúvida, estudante, vídeo dele de manobra. Tá. Manobra, te demonstração. Não estou. Não estamos te ouvindo direito. O seu som vem e sai, Denis. Eu vou tentar fazer uma... Você quer escrever no chat as perguntas? Aí a gente pega. Isso. E eu acho que telepaticamente eu peguei alguma coisa. Vou escrever. Liliana, você consegue abrir o seu microfone? Ana Lúcia? Sim. Estão me ouvindo? Estou. Boa noite a todos. Boa noite. Eu comecei a assistir, perdi uns 7 minutos, e quando eu entrei, já estava na parte da apresentação da metodologia, né? E fiquei, porque eu sou professora aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, na área de estomatologia, no curso de odontologia, né? Então, nós temos fortemente a semiologia, e nós estamos paralisados e estamos organizando, né, e como retornar a essas práticas, né? E aí nós colocamos a odontologia como um local, um curso onde que vai requerer maior esforço e meios diferentes de aplicação, né,
tanto da teórica e prática. E, ao mesmo tempo, nós fazemos parte, tem outros colegas aqui, do NAD, que é o Núcleo de Apoio à Docência, do Centro de Ciência da Saúde. E nós vamos começar a trabalhar o apoio ao professor sobre essas possíveis práticas. E eu vejo que essa prática, né, que foi apresentada aqui, é uma prática que a gente já faz por meio de discussão de casos clínicos, só que agora vocês fizeram no formato virtual. Isso. Né? E assim, isso foi... e aí a minha pergunta, porque a gente faz isso de uma forma... Né, no dia a dia nós fazíamos isso, os alunos levavam os casos clínicos, traziam, discutiam todos, antes mesmo de nós informarmos sobre os diagnósticos, enfim, eles trabalhavam no caso clínico. E aí eu gostaria de saber, assim, para nos ajudar como suporte, algumas referências sobre essa, né, eu acredito que foi a partir de reflexões e também essa questão de buscando na literatura. Então, eu achei muito interessante o termo que nós vamos ter que usar, que é como fazer. Agora a gente está trabalhando como fazer. Como fazer. Por exemplo, né, sem poder fazer o exame físico. E aí eu gostaria de ter essas informações com relação a referências para que a gente possa aprofundar mais nesse assunto. E, assim, essas reflexões como que, né, diante disso, como que era o antes de vocês, para vocês chegarem nisso, ou realmente foi um novo momento? Então, assim, eu acho que tem um pouco a ver com o que o Leonardo, ou com o que o Denis falou um pouquinho, assim, que eu acho que ele queria perguntar. A gente trabalha na SEMI o como fazer, não vai ser o fazer, né? Não tem como, tá? É muito complicado. Então, a gente tem que criar situações, criar possibilidades, oportunidades para os alunos, eles pelo menos terem uma noção. E a gente pegou, porque assim, a gente já tinha 1/3 do semestre feito. Então, alguma experiência eles já tinham tido a nível hospitalar, né? Porque, como eu estava falando, você entrou depois, né? Mas o 5º semestre da gente, na semiologia, é no hospital, esse 5º. Ou seja, o 3º e o 4º é a nível mais ou ambulatório e laboratório de habilidades, tá? E aí o 5º é como se fosse assim, vamos arrumar agora tudo para evoluir num cenário de hospital e depois no cenário de ambulatório, tá? Então, eles já tinham tido essa experiência de estar com o paciente, de tocar o paciente, de fazer o processo com o paciente. Agora, o que a gente está fazendo é trabalhando com memórias, né? Fazendo com que eles correlacionem e trabalhando com a discussão de caso remotamente, tá? Então, isso é uma coisa que é possível ser feita. Em relação a mostrar o exame físico, por exemplo, o 4º semestre é onde a gente vê o exame normal. Então, uma das técnicas que o 4º semestre tem feito, né, trabalhando muito com vídeo, com análise de vídeo, e também usando o monitor como um paciente, né, simulado, e os meninos fazem a experiência de conversar com o aluno, o monitor, né, que são esses pacientes simulados pelo Zoom, tá? Então, assim, e a gente meio que monta como se fosse uma teleconsulta para eles treinarem a exploração de sintomas. Lógico que tudo isso é uma coisa assim, a gente está mostrando a eles um outro lado, é como se a gente estivesse diante de um espelho, né? E a gente agora está tendo que olhar por trás desse espelho. É diferente e não substitui o outro, tá? Mas é uma forma da gente manter o raciocínio desse aluno, ver o que ele já tinha visto, né? Trazer isso à tona, fazer com que eles tenham essa interação também com o professor de uma forma o mais próxima possível do que seria se eles estivessem vendo o paciente, tá?
E então, assim, a simulação eu vou falar, porque eu acho que o Denis ia perguntar uma coisa dessas, e eu vi aqui também, mais ou menos... Tem a pergunta do Denis já Já tem? Eu no não chat, vi ainda. se você quiser, eu falo para você. Ou Então, fale assim, aí. Como está ocorrendo a simulação nesse novo modelo? Isso. 2, quando o estudante assiste uma videoaula de uma manobra e tem uma dúvida, como que o professor supre essa demanda? Ele grava uma videoaula demonstrando a manobra ou procura por outro vídeo tutorial? E 3, então, vocês estão solicitando que os alunos gravem vídeos demonstrando as manobras de semiotécnica para avaliação pelos professores? Então, vamos lá, por partes, tá? Então, as videoaulas, nem todas as nossas aulas a gente montou videoaula, certo? Tem algumas que são, tem outras que não. E sempre que a gente usa uma videoaula, ele é numa metodologia de aula invertida. Então, eles vão assistir aquela videoaula, vão assistir um vídeo que tenha uma manobra ou que tenha uma situação, porque na simulação a gente trabalha muito com o cenário, aí eu teria que explicar um pouquinho da simulação da gente. Então, assim, a simulação do 5º semestre não é uma simulação necessariamente voltada para procedimento. Ela é muito, a gente aproveita para trabalhar não só a anamnese, a relação médico-paciente, comunicação, ética e profissionalismo. Então, são os objetivos principais da simulação que é feita no 5º semestre, tá? Tem um pouco com manequim para a gente fazer um pouco da parte cardíaca e respiratória, mas o foco maior do 5º é esse. Então, o que a gente tem feito? Eles têm esse momento de estudo prévio, de assistir o que a gente pede para eles assistirem. Então, por exemplo, a gente trabalha com tosse, né? No presencial tinha o ator que vem, tem a consulta, e com o paciente com tosse, uma asma, a gente vai trabalhar aquilo e tal, e depois tem o debriefing. Lá a gente usou um trecho do filme Parasita, e aí a gente trabalha com a análise crítica que eles fazem daquilo, e a gente pega a semiologia, como é que a gente poderia explorar. Então, a gente está fazendo de uma forma diferente, e que eles interagem desse jeito. Uma outra coisa que a gente tem também é o fórum. Então, como tudo isso está no AVA, né, na plataforma Moodle, eles têm o fórum também. Então, o professor, que é assíncrono, então eles podem deixar uma dúvida naquele fórum e o professor vê depois. Mas, como a metodologia que a gente usou é a aula invertida, a ideia é que eles vejam, tragam as dúvidas, se for o caso, que eles vão ter esse momento com o professor para fazer todo o resgate do que foi visto no ambiente virtual, tá? E a outra coisa foi? Do vídeo, se você pede para eles gravarem o vídeo e depois o professor olha se está certo ou está errado. Tá. No 4º semestre, essa era uma coisa que a gente fazia como atividade final. Eles eram, no 4º, mesmo no presencial, eles tinham como atividade, eles criavam, o grupo criava uma consulta com o exame físico para demonstrar a técnica. E fazia parte, além das avaliações que a gente fazia, além de uma mini-OSCE e tal. No 5º semestre, a gente não pede isso para eles, porque a competência trabalhada no 5º semestre, ela já é outra, tá? Então, a gente trabalha mais com os achados. Então, se fosse só o fazer o exame normal e mostrar a manobra, a gente até poderia fazer, mas isso leva a uma outra situação. Eu não sei se o aluno em casa tem alguém que ele possa fazer e que queira, né, ser a vítima, ser mostrado como o paciente simulado. Então, isso cria uma outra situação também. Então, para o 5º semestre, a gente não faz. E para o 4º, eu acho que isso foi modificado um pouquinho, tá? Mas era uma coisa que a gente fazia. Vamos a mais 3. O microfone da Adriana, da Ana Lúcia e da Eliana já está liberado. E aí, se vocês quiserem falar, a Ana Lúcia já ligou? Vamos lá? Sim, a minha pergunta é rápida. Eu sou professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ.
A professora Ieda falou da experiência numa universidade privada, né? Mas ela também é de uma universidade estadual. Então, eu queria saber como, eu fiquei curiosa para saber o que está acontecendo na outra universidade. Tá. É isso, então, obrigada. Nada, tranquilo. Então, assim, a UNEB foi uma decisão de que a gente não retomaria o semestre, né? Então, regularmente à distância, não teve a orientação, foi a suspensão. Então, o que a gente está fazendo? Aí, essa é uma outra história. O que a gente está montando são cursos de extensão, né, que não são obrigatórios para os alunos, que são recomendados e a gente espera que eles venham. A gente vai estar começando agora no início de junho, né, e que os vários professores a gente montou isso, o colegiado, junto com o NDE, e a gente está montando isso agora. Eu, por exemplo, vou fazer eu e mais 2 colegas, nós vamos fazer sobre medicina e literatura, e o uso disso na prática médica. Tá? E aí a gente vai linkar com a semiologia, com a anamnese, com relação médico-paciente, enfim, e a gente vai usar uma outra plataforma, que é a plataforma que a UNEB sugeriu, que é a Teams, né? Então, assim, pessoal de urgência e emergência do 8º semestre, não do... A gente também vai retomar algumas coisas, assim, como um curso, em que a gente vai fazer algumas discussões clínicas com eles, mas é um curso de extensão, porque a gente não pode obrigar nem fazer uma coisa, assim, fechada, tá? E estamos programando para começar agora, no início de junho, né? Eu estou entusiasmada. Tá bom, obrigada. Nada. Ana Lúcia? Não, Adriana, desculpa. Estão me ouvindo? Tô Isso, sim. E Eliana também. Boa noite, professora, parabéns. Eu gostei muito da sua fala, eu vou ser bem objetiva, eu sou professora da Faculdade de Educação, sou parceira do Leonardo Fernandes, nós estamos lá em parceria com o curso de Medicina. E eu tenho uma pergunta para você, professora. Na minha área, a gente chama o que vocês falam de habilidades e competências, nós chamamos de campos de experiências. E os objetivos da aprendizagem, né? Então, na sua fala, assim, eu queria saber qual é o conceito que você está dando de cognição? Quando você fala, a gente se preocupou com a cognição do aluno, qual que é esse sentido que você está dando de cognição? É dentro desses campos de experiência? É dentro de fazer com que esse aluno desenvolva essas habilidades e competências? Como é que vocês pensam, então, esses objetivos de aprendizagem? Então, a minha pergunta basicamente é essa: o que você está chamando de cognição? Tá, então vamos lá. Então, assim, a gente usa o conceito de competências de uma forma ampla, né? A competência, ela é ampla, ela engloba as dimensões, digamos assim, cognitiva, conhecimento, habilidades, que são habilidades mais sensoriais, né? E as atitudinais, tá? E aí, o que a gente chama de cognitivo ou conhecimento é tudo que for muito ligado ao raciocínio, ao saber, ao conhecer, ao imaginar, né? E as habilidades ao fazer, tá? Então, por exemplo, discutir um caso clínico, eu posso ter até 2 habilidades, 2 competências, 2 domínios de competência. Então, a competência do conhecimento cognitivo mesmo, de raciocínio, de ler, saber, fazer ali, né? E tem uma habilidade de fazer o raciocínio, de mostrar para como é que eu fiz esse raciocínio. Isso pode ser uma habilidade também, mas está dentro da competência, né, de habilidades. É muito complicado, às vezes, a gente falar e separar, a gente separa porque fica mais fácil de compreender, às vezes, né, e para a gente já está tão habituado com isso, mas você perguntou isso e me fez muito lembrar da nossa pedagoga lá do PROID, Lígia, que ela bate isso direto, né?
Então, é muito interessante. Porque antes a gente falava muito de objetivo de aprendizagem, né? Hoje a gente trabalha mesmo com as competências. Então, qual é a competência que esse aluno tem que ter? E aí, dentro dessa competência, eu tenho as dimensões, né? Então, alguns módulos, alguns componentes curriculares, eles são mais teóricos, digamos assim, eles estão mais na dimensão do conhecimento do cognitivo. Outros, eles têm, óbvio, que ter conhecimento, porque você não vai fazer uma sutura, que é uma habilidade, sem ter o conhecimento, né, cognitivo daquilo, né? E, óbvio, que vai ter uma atitude também, porque é como você faz aquela sutura, como você se relaciona com o paciente que você está suturando. Então, assim, na hora que você vai fazer, você tem todas essas competências aí imbricadas, mas a gente pode avaliá-las, se eu quiser avaliar apenas a habilidade de saber fazer uma sutura, eu só vou analisar aquilo, mas aí eu posso também ver a parte mais cognitiva. Deu para responder? Deu sim, professora, obrigada. Nada. Eliana, vamos tentar? Boa noite. Oi. Então, Universidade Federal do Maranhão, a gente gostaria de saber assim, como que foi a adesão do aluno, se eles aderiram, assim, né? E se a universidade teve alguma preocupação com aqueles alunos que financeiramente não tem como ter uma internet, ou mesmo os locais onde eles estão não tem a rede, né, capaz de atender para que eles possam ter aulas pela internet. Como é que foi feito isso aí na universidade? Eu tenho duas experiências diferentes, tá, professora Eliana? Na Baiana, esse não foi uma dificuldade, assim, grande, tá? Em termos de acesso e de... A gente tem alguns que estão no interior, que às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade, mas que a gente conseguiu, não teve maiores problemas, né? A gente não teve... Inclusive, eles estão bem participativos, eles estão presentes nas atividades. A minha outra experiência é a da estadual, tá? Então, uma das razões da gente não aderir, não voltar, né, para as atividades obrigatórias de semestre, que a gente estaria começando, inclusive, né, quando tudo aconteceu, a gente estaria voltando, começando 2020.1. Foi exatamente pela dificuldade que teria de atingir todos os alunos. É uma diferença muito grande, tá? Então, e aí eu não posso lhe responder mais do que isso. Tá, obrigada. Nada. Vamos lá, Valéria, com as perguntas do YouTube. E só lembrando, Ieda, você tem a questão do blueprint, que eu acho que não foi respondida, e também uma de portfólio reflexivo, mas daí a Valéria, se você usa. Tá bom. Valéria, oi. Vai lá. Como os alunos estão se sentindo, se vocês percebem que eles estão aprendendo. E qual o percentual de alunos que, em função de dificuldade de acesso à internet, não participou das atividades? Então, aderindo, eles estão, tá? A gente hoje tem, praticamente, eles não têm faltado às atividades, eles têm cumprido todas as atividades. A gente tem feito uma avaliação, assim, a gente montou recentemente, fez um overview, assim, de tudo que estava sendo feito para ver se não estava tendo, porque o professor, nós somos criaturas muito, assim, criativas também, né? A gente resiste, mas quando a gente entra, a gente começa a achar que tem que fazer 1000 coisas. E quem sofre é o aluno. Então, né? Mas, então a gente fez uma análise do que estava sendo feito em cada semestre e em cada componente, para poder dosar, né? Ver se não estava pesando muito a mão por conta do tempo de exposição à tela, ao estudo e tal. E a gente viu que está
relativamente equilibrado, e a gente mexeu, então, por exemplo, alguns componentes a gente sugeriu, assim, né? Você acha que isso realmente é necessário, principalmente em avaliação, fazer isso aqui, já que você está fazendo todas essas outras atividades, e essas atividades estão sendo pontuadas, estão tendo feedback, está tendo... Então, a gente foi ajustando. E o feedback que a gente está tendo dos alunos agora tem sido um feedback muito positivo, graças a Deus, tá? Eles estão bem participativos mesmo, tá? Até nas provas, que a gente estava meio assim, com bastante medo, porque não tivemos problemas, tá? Assim, não por isso, né? O blueprint, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma coisa que eu acho que eu separei. Espera aí. Então, enquanto você procura... você ia aqui, falar? já achei. Tá, ótimo. Tá, já achei. Então, o que a gente fez? O blueprint é mais ou menos isso aqui. A gente fez uma coisa de as competências para serem trabalhadas, né? A gente primeiro viu o que a gente realizou até o momento da pandemia, né, que a gente teve que suspender, o que falta realizar, o que pode ser feito em EAD e o que não pode, tá? E aí, depois, a gente fez isso aqui, né? Essa é uma professora nossa de lá do curso de fisioterapia, e a gente ela adaptou junto com o PROID, com o pessoal do EAD. Então, por exemplo, quais são os métodos que a gente tem, as oportunidades de educação à distância, né, de metodologia? Então, aula telepresencial, videoaula, estudo dirigido, palestra online, diálogo em chats, várias coisas. E aqui a gente foi colocando o blueprint pelas competências de conhecimento, habilidade e atitudes. Então, por exemplo, conhecer principais síndromes, eu posso fazer isso em aula telepresencial, eu posso fazer com estudo dirigido. Aprender um raciocínio clínico, né? Uma webconferência para fazer discussão de casos. Então, a gente foi mais ou menos montando dessa forma, tá? E aí a gente foi... E aqui, na avaliação, então, mesma coisa, se eu tenho essa competência de conhecer as principais síndromes, eu posso avaliar como? Eu posso fazer um questionário online? Posso. Realização de lista de problemas? Também. Mapa conceitual eu posso usar, né? Porque vai mostrar como essa pessoa está, e eu posso fazer essa avaliação. Então, esse blueprint, essa ferramenta, ajudou a gente a ter uma visão mais clara do que a gente já fazia. Tem os planos de ensino, tem tudo, mas é como se fosse uma coisa realmente... a gente fala que é uma narrativa visual, e que a gente pode usar de uma forma mais ampla, como a gente pode fazer também por módulo, né? Que foi o que eu fiz com a semiologia, que foi o que outra professora fez com os outros componentes da escola, tá? Então, isso aqui é o blueprint, né? E, em relação ao portfólio, né, a gente antes não usava, tá? A gente não usava o portfólio na semiologia. Quem costuma usar um modelo de portfólio reflexivo é mais o pessoal que trabalha na saúde coletiva e no PIS, que é a Prática Integrada de Saúde, que eles usam também. O que a gente está pensando fazer é um web portfólio de acompanhamento, né, que vai ajudar nessa coisa das atividades e de deixar um espaço de reflexão para eles também. Isso é algo que a gente está, junto com o pessoal da comissão de avaliação, pensando em ver como viabilizar, está dentro das ideias, né? Mas são várias pernas para... Aliás, é muita coisa para pouca perna. Vamos, ótimo, Ieda. Eu queria só dizer que a professora Patrícia, do Grupo Laureate, falou de uma ferramenta que eles usam para o raciocínio clínico, que é SNAPS, e que a Gabriele está perguntando também se os seus cursos de extensão estarão abertos a professores e não somente ao público interno. E eu estou abrindo para Paula, para Silvia Helena e para Mariângela falarem. Então, eu vou responder essa do curso, tá? Nós vamos fazer um projeto piloto. Ontem a gente teve reunião, nós três, e a gente abriu 30 vagas para os alunos, inicialmente, e vamos
funcionar como um piloto. E aí eu virei para as meninas e disse assim, se funcionar muito bem, a gente abre uma segunda turma. E aí a gente pode ampliar, entendeu? A ideia até é ampliar para o pessoal de letras e tal, e fazer uma coisa mais interativa mesmo entre os cursos, né? Então, vamos ver. Boa noite. Posso perguntar? Paula. Pode. Boa noite, professora. Eu gostei muito de saber sua experiência. Eu sou aqui de Vitória do Espírito Santo. Na Faculdade de Medicina da Santa Casa, a gente também acabou ficando parado um período bem curto e voltando logo em seguida, mas sem toda essa organização prévia que vocês fizeram, né? Agora as coisas já caminharam um pouquinho, mas, enfim, é muito interessante a gente ver a experiência dos outros, tanta coisa que a gente pode aprender, né? Eu fiquei na dúvida, você falou várias vezes desse AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Isso. Vocês já tinham isso antes? Já. Foi algo desenvolvido pela faculdade? Não. Existe algo semelhante que a gente possa usar? Como que é? Me explica um pouquinho mais. A gente já usava a plataforma, né, a gente já usava a plataforma Moodle como um suporte tecnológico, tá? Então, por exemplo, a própria CMU, antes a gente tinha já algumas atividades que a gente fazia. Algumas matérias, né, alguns componentes usavam mais, outros menos, tá? Mas já era uma coisa que a gente tinha. Dessa vez, a gente está aprendendo ainda mais a usar e a aproveitar o que o Moodle pode oferecer, né? Então, as provas, por exemplo, os mini-testes, os fóruns de discussão, tudo isso a gente faz no AVA, tá? Então, todo esse momento mais assíncrono a gente faz no AVA. E o próprio Zoom, a gente abre a sala do Zoom no AVA e os alunos já estão cadastrados, então, por uma questão também de segurança, tem que entrar primeiro no ambiente virtual e, a partir daí, a gente entra na sala de aula virtual. Entendi. Muito interessante. Obrigada. Nada. Olá. Oi. Obrigada, querida, por uma experiência tão rica e que nos permite pensar e aprender juntos. Eu sou da Universidade Federal de São Paulo, do Campo Baixada Santista, e como alguns colegas já colocaram, e você mesmo, a realidade nas instituições públicas, elas têm um outro percurso, né? Também criativo, também comprometido com a aprendizagem, mas fazemos outras opções, estamos aí nos reconstruindo. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre o processo que tem sido para os professores vivenciarem, você já falou da boa adesão dos estudantes, mas como é que tem sido para os colegas docentes, né? E que tu pudesse trabalhar a questão do feedback, que eu acho que ela é essencial e me parece, por tudo que eu venho aprendendo e nesse período que eu venho me formando para essa aprendizagem que a gente tem chamado de mediada por tecnologia, né? A questão do feedback como um grande legado. Né? Isso. E agora, no final, que você tocou um ponto que tem sido uma tensão nos grupos que eu estou participando e discutindo, que é a avaliação, né? Principalmente o modelo prova no ambiente Moodle, como é que eu vou garantir que meu estudante não usou de outras estratégias ou não incorporou saberes de outras pessoas ou de outras fontes para a resolução, né? E aí eu noto que vários dos meus colegas professores que trabalham com outros conteúdos diferentes do meu, eu sou da psicologia, eu trabalho no eixo como ser humano e sua inserção social, como é que vocês têm feito? Pensado aí a avaliação formativa, mas utilizando, como você citou agora, a questão dos mini-testes e das provas. Obrigada. Nada. Então, sim, o feedback já era uma coisa que a gente vinha incorporando, né? Inclusive, assim, o meu doutorado foi com o Miniciex e o feedback e desenvolvimento docente, né? Para ajustar melhor, arrumar um pouco melhor a avaliação prática à beira de leito na semiologia. E aí, né, a gente vê que tem um espaço muito grande, né, que os professores, eles já faziam, mas que agora é muito mais, assim, a gente tem fomentado realmente que o feedback seja feito,
Então, por exemplo, a gente já fazia o feedback das provas, a gente já fazia feedback de anamnese, a gente já fazia feedback da prática no hospital, a gente já tinha, né, por conta do Miniciex, de tudo, mas a gente tem feito de uma forma muito mais, assim, hoje é quase fisiológico. Então, por exemplo, na simulação, como a gente adota a roda de conversa, então é algo que acaba fluindo e que vem muito, sabe, é um espaço fácil para fazer isso. Tá? Com relação a isso, os professores, que você perguntou sobre os professores, no início, eu vou lhe dizer assim, estavam todos um tanto ou quanto apavorados, né? Como eu vou fazer? Eu nunca fiz isso, eu não sei. O que é isso? E olha que conhece, mas assim, de repente, né? Então, o que a gente fez? Qual foi o cuidado? De realmente dar um suporte e um acolhimento para esse professor. Porque, assim, não é só o aluno, sabe assim, eu acho que é um momento em que todos nós estamos em sofrimento, todos nós estamos vivendo a incerteza, a insegurança. O que a gente achava que podia controlar, que a gente achava que né, que estava ali no nosso espaço restrito, isso deixou de existir. Então, isso cria uma insegurança e um medo muito grande. Eu acho que a gente tem lidado continuamente com isso. Então, o professor ele teve que ter um acolhimento muito grande. Eu acho que isso é uma marca também, para quem conhece a Baiana, é uma marca da gente, né? Então, teve aquilo que eu falei, a coisa mais geral. Então, eu preciso saber mexer no Zoom. Eu preciso, quem nunca precisou do ABA, tinha alguns que nunca tinham precisado do ABA. Vamos aprender a entrar no ABA, vamos ver o CEDET, que é o Centro de Apoio à Tecnologia Educacional, os meninos de plantão, praticamente, para ajudar a gente, tirar dúvida, né? Então, assim, isso deu uma tranquilidade ao professor de saber que... E a gente também, né? Então, a gente está aqui, vamos lá, precisa de ajuda, vamos fazer tutorial. Gente, vamos fazer a reunião no Zoom, no formato de como se a gente estivesse com os alunos. E a gente foi tentando trazer digamos assim, os conceitos da simulação, né? Tentando fazer o mais real possível, que aquilo fosse uma experiência e a gente pudesse estar partilhando essa experiência e partilhando as dúvidas. E a gente aprendeu muito um com o outro, tá? Então, eu acho que isso foi fundamental para que o professor hoje, quando começou a aula, quando a gente voltou todo mundo assim, e se não der certo? Eles estão mais tranquilos, eles estão mais, digamos assim, apropriados, empoderados, né, do processo. E estamos juntos. Eu acho que a questão é essa. É como em terapia. A gente está junto, né? Vamos seguindo. E aí, só mais uma coisinha. Diga. Nós estamos aproveitando aqui também uma experiência de curso de extensão. Eu queria só te estimular para que você abrisse para os outros estudantes, né? Sim. Porque acho que aí a gente pode abrir a questão da interprofissionalidade, sim. E reunir quem tem estado tão perto, fisicamente, inclusive, mas tão longe das discussões. Então, eu queria só incentivar que você pudesse misturar os cursos de extensão, né, para que eles tenham ainda uma potência também de uma educação interprofissional. Muito obrigada. Nada. A gente está fazendo esse curso, na verdade, somos duas professoras de SEMI, de medicina, eu e Maristela, e uma professora do curso de letras, né? Então, somos 3 professoras, assim, nós temos um grupo de pesquisa em medicina e literatura e tal, e que a gente... Então, é um projeto piloto, a gente aproveitou esse momento, sabe aquela coisa assim, vamos aproveitar e vamos fazer. E a gente está querendo que dê muito certo, exatamente para poder ampliar, e aí oferecer para outras pessoas. Flávia, Mariângela. Ieda, Oi.
Eu sou a Flávia Lieberman, sou professora do curso de terapia ocupacional da Federal de São Paulo, da Baixada Santista. Que bom estar aqui. Tua fala me fez pensar em algumas coisas que eu tenho assim me desafiado, que é como trabalhar a questão da sensibilidade dos alunos. Eu acho que existe um trabalho assim dos procedimentos técnicos, enfim, mas todo um trabalho no presencial que é do encontro com pessoas trabalhando a sensibilidade. Então, a minha pergunta para você é como vocês têm pensado essa questão da sensibilidade. Você falou da literatura, como você tem visto a arte contribuindo, né, nessa interação com esse portal, com essa janela virtual, né, de como é colocar os alunos em estados sensíveis, né, e não só racionais. E se vocês têm discutido alguma coisa no sentido de pensar o corpo o corpo não presencial e o corpo na relação com as ferramentas virtuais. Se vocês têm alguma discussão nesse sentido. Isso é muito interessante, Flávia, porque assim, eu brinco muito com o pessoal de MED e de psi. Eu digo que na psi o corpo ele é etéreo, né? Existe etéreo. E na medicina ele só existe doente, né? Não tem corpo sadio. É meio complicado. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter uma atenção muito grande. E aí eu vou contar umas duas, rapidinho, assim. Nós temos lá na Baiana um projeto bem interessante. No primeiro semestre, nós introduzimos a arte no currículo, tá? Então, os meninos no primeiro semestre, eles têm a aula rodízio, né? Um rodízio de literatura, um rodízio de pintura, e de música e de meditação. No quinto semestre, que é o meu semestre, na semiologia mental, são 3 rodízios, um de exame psíquico, um que trabalha mais a história psicossocial, e um que é de meditação e autocuidado. Então, a gente tem tido um olhar para eles em relação a isso, para trabalhar, para dar espaço que eles possam pensar, sentir, né, se colocar, né, em relação à sensibilidade. O próprio espaço da simulação, nós montamos a simulação com um olhar muito diferenciado mesmo, né? Um olhar muito para o humano. Então, eu acho que isso também é uma diferença grande, não é só a técnica. Então, a gente não faz uma dissociação disso. E hoje eu estou com 2 alunos, sendo que um está fazendo a iniciação científica dele, nós vamos fazer a avaliação desse módulo de arte, no impacto dele nos alunos, tá? Os que vivenciam e os que saíram. É uma coisa bem nova, né? Vai ser o segundo semestre. E agora vai ser virtual, né? Então, eles vão estar vivendo isso virtualmente, que é uma outra, sabe assim? Uma outra forma. Mas como é que você imagina, assim, essa outra forma? Porque eu tenho me debatido um pouco nesse trabalho da sensibilidade mediado por essa janela virtual, que é uma outra experiência, né? Eu acho que, para mim, isso também ainda é novo, né? A gente tem a experiência boa no presencial, né? Mas aí eu vou falar de uma experiência minha agora, minha, pessoal, não tem nada a ver com a faculdade, não tem nada a ver com isso, mas que eu acho que tem a ver com o que você está colocando. Eu resolvi fazer um curso de crítica de arte, escrita sensível sobre a arte. Eu sou um ET no grupo, porque o grupo é todo mundo da arte, só eu sou a médica. E a gente tem que trabalhar com a sensibilidade do olhar, né? Mediado, uma coisa que seria presencial, hoje é totalmente virtual. E eu fiquei, essa semana, fazendo uma atividade, e eu dizendo assim, é um trabalho, é um outro referencial, é uma outra sensação, que eu acho que é o que os alunos estão também vivendo agora, e que a gente vai ter que avaliar isso também,
né? Mas o que eles têm colocado é o retorno a fazer a meditação, práticas meditativas de discussão sobre compaixão, altruísmo, e aí eu tenho que ver também como é que está o primeiro semestre com as aulas de arte, como é que está, eles têm coisas anteriores que eles fazem, eles trazem para discutir, para fazer a abertura. Então, eu não sei ainda como é que isso vai ficar, tá? Como é que tá, mas é uma coisa que a gente está olhando com muito carinho para ver o impacto disso. Mas eu acho que está sendo positivo. Obrigada, Ieda. Nada. Ótimo, Ieda. Nós temos uma pergunta do YouTube ainda, e temos 2 pessoas com a mão levantadas, e temos 5 minutos depois do horário combinado. E Sim, temos quase 600 pessoas na sala ainda, nas 2 salas. Então, tá. Vamos terminando para a gente fechar. Ok. Maria Ângela e a Maria das Graças, mas eu vou passar a palavra para a Valéria primeiro. Vamos lá, Tá Valéria. bom. Pessoal do YouTube. Ieda, agora é sobre frequência. Como vocês estão lidando com a frequência, se é obrigatória, considerando a dificuldade de acesso de alguns alunos? Só essa? Sim, só essa. Tá. Fora um monte de elogio para você, para sua fala, para as propostas novas, para as ideias. Então, a frequência, ela está sendo vista e acompanhada, né? Óbvio que tem, por exemplo, nós temos alguns alunos que às vezes eles dizem, professora, eu tive dificuldade, uma mesma, agora eles mandam, às vezes para mim mesmo, né? Eu tive dificuldade com a internet, eu não estava bem, não consegui mandar a tempo a atividade. Manda diretamente para o seu professor, conversa, ou seja, tudo é uma questão de flexibilização e de sensibilidade. Está aí a sensibilidade, a gente fala e tem que ver, não dá para ser igual, né? Não dá para adotar medidas iguais para situações tão diferentes, né? Então, a gente vai tentando seguir. Agora, em teoria, ela é obrigatória porque a gente está no curso de uma forma normal, né? Assim, está fluindo. E a gente não tem tido grandes problemas, a gente vai trabalhando caso a caso. Maria Ângela e Maria das Graças, está aberto para vocês usarem o microfone. Maria Ângela ou Maria das Graças. Bom. Maria Ângela levantou a mão. Agora. Mas estava. Mas não estava. O microfonezinho dela está fechado. Bom, Ieda, eu queria agradecer muito. A Maria Ângela pega o seu e-mail, por favor, manda depois. Sim. Mas queria agradecer, foi fantástico te ouvir. Você manteve aí a audiência aqui o tempo todo, muita gente elogiando nos 2 chats. Eu que agradeço. Dos nossos estúdios aqui, nós estamos acompanhando com 4 computadores, eu e a Valéria, e agradecer a presença de todo mundo, falar que as inscrições continuam abertas até o fim do processo e que a gente aguarda vocês todos na próxima terça-feira com o professor Mário falando sobre sessão tutorial usando o Microsoft Teams. Perfeito. A Valéria está me dizendo que alguém quer falar. A Ieda, claro, vou passar para ela. Mas só já, eu tô finalizando. Obrigado, Ieda. Obrigado a todos, aos grandes amigos que estão aqui também, e ao quem ainda não conheço, ainda. Gente, eu só tenho a agradecer, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ver as pessoas, mas, assim, só ouvir a voz foi muito bom. Obrigada por vocês terem ficado até o fim, né? E eu estou aqui à disposição, qualquer coisa, estava meu e-mail na apresentação, né? E Paulo pode botar depois, né? E a gente está aí. Obrigada. Boa noite a todos.
Boa noite, e lembrando que as apresentações todas estão no canal do YouTube da AFIA. Queria agradecer de novo o excepcional apoio que a gente está tendo, tanto do Instituto Farmer Brasil, quanto da The Networks, e principalmente da AFIA, no qual a gente trabalha com tanto orgulho, porque estamos fazendo um trabalho que consideramos bem feito. Prazer ouvir vocês aqui. Eu só posso agradecer a Paulo e a Valéria e a meus colegas do Farmer, que estão todos aqui, que eu estou vendo assim os nominhos todos. Um beijo grande para vocês.